Boa noite, meus amados, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui estamos passando para trazer uma palavra ao coração de cada um. E essa palavra veio no meu coração, eu gostaria de compartilhar com a igreja, que é um sermão muito importante. Ele não é tão grande, mas é um sermão importante. E esse sermão é um sermão temático, textual, cujo tema é a unidade do corpo de Cristo. O texto base desse sermão é 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, contextuando com Salmo 133, verso 1 ao 3, que vai nos dizer, primeiramente, para nós entrar no texto, quero fazer uma pequena introdução que diz assim: a unidade entre os irmãos é um dos principais temas ensinados nas Escrituras. Deus nos chamou para sermos um corpo onde cada membro é importante e necessário para o bem e para o funcionamento de toda a igreja. Nossa união em Cristo é um testemunho poderoso para o mundo e uma fonte de bênçãos para nós mesmos. E no primeiro tópico desse pequeno sermão, a unidade do corpo de Cristo, que se encontra escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, diz o seguinte: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Veja que o tamanho da unidade do corpo de Cristo, ou seja, dos cristãos, nós como igreja, precisamos de andarmos unidos, inseparáveis. Paulo, ele compara a igreja a um corpo, onde cada membro tem uma função e todos dependem uns dos outros. É o que Paulo nos ensina. Aqui ele nos ensina que o sofrimento de um deve ser sentido por todos e que a honra de um deve ser celebrada por todos. Isso reflete o amor e a empatia que devemos ter um pelos outros. Como o corpo de Cristo, nós devemos amar uns aos outros como Cristo ama a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Por sermos o corpo de Cristo, membros desse corpo, nós devemos honrar um ao outro. Em vez de nós arranjar coisas que nos impedem a estarmos unidos no corpo, como muitas das vezes palavras que vêm ao nosso encontro, isso nos transforma uma pessoa rancorosa, uma pessoa magoada, uma pessoa sem estrutura
de fazer parte do corpo de Cristo. Porque todos aqueles que faz parte do corpo de Cristo, que é membro do corpo de Cristo, nós honramos uns aos outros. Nós não temos tempo de ficar procurando defeito em um e outro para podermos alcançar uma posição maior diante de Deus. Se nós somos o corpo, Deus nos ama da mesma maneira, tanto a um quanto ao outro. E essa palavra ela nos ensina muito. Primeiro ponto, empatia e solidariedade. É o que a igreja precisa sempre ter. Quando um irmão sofre, o corpo inteiro sente a dor. Se um membro se alegra, todos compartilham da alegria dele. Devemos cultivar um coração sensível às necessidades dos outros, ajudando e incentivando em todas as circunstâncias. E às vezes, dentro do corpo de Cristo, tem divisão. Cada um quer ser maior do que o outro, e ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos iguais para Cristo. O amor de Cristo é um amor incondicional. Ele nos ama, Ele me ama, ama você, ama nós, da mesma maneira, individualmente. A responsabilidade coletiva. Presta atenção. Cada cristão tem um papel no fortalecimento da unidade da igreja. Nosso compromisso com Deus se reflete no compromisso com os irmãos. O compromisso que nós temos com Deus é o mesmo compromisso que nós temos com os nossos irmãos, porque nós somos membros do mesmo corpo, temos o mesmo Pai, vamos para a mesma cidade e o nosso pastor é o mesmo. Então não tem como haver divisão. Onde há divisão, a presença de Deus não está. Se entre duas pessoas ou mais tem divisão, o Espírito Santo ele se entristece com tais situações. E nós precisamos de ser alertados. Precisamos de estarmos na presença de Deus, sempre orientado pelo Espírito Santo para não nos deixar nos levar por qualquer vento de doutrina. A palavra do Senhor diz que no Salmo 133, no verso 1, diz assim: "O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Como é bom viver em união. Onde tem a união, tem a presença de Deus. O Espírito Santo se faz presente onde está a união. E o texto vai nos ensinar que Davi descreve a unidade entre os irmãos como algo bom e agradável. Tudo que Deus faz é bom, é agradável. Então, se Deus exige de nós a união, é para que o corpo esteja completo. Onde tem a desunião,
o corpo de Cristo está incompleto, porque algum membro está se dividindo. E isso não pode acontecer no corpo de Cristo. Então, o salmista aqui está dizendo como é agradável que os irmãos vivam em união. E continua no Salmo a ilustrar que essa união é como óleo precioso. O óleo tipifica o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é precioso em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é tudo em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, o que você faz? O que eu faço? Simplesmente nada. E a Bíblia nos ensina que, derramando sobre a cabeça de Arão, quando o salmista diz que esse óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce até a orla das suas vestes, esse óleo simboliza a consagração e o favor de Deus, e a união traz sobre nós essa mesma bênção. Então, é uma bênção inacabável. Quando nós estamos unidos, o corpo de Cristo cresce. Quando nós estamos divididos, o corpo de Cristo entra em doença apática. Nós ficamos apáticos, adoecidos, rancorosos, porque não está em união. E a palavra nos ensina que, no ponto 3, que é o testemunho para o mundo. Nós somos o testemunho para o mundo. Se nós vivemos em união, é um testemunho que o mundo está nos lendo. Nós somos como uma carta escrita e aberta que o mundo nos lê. Olha o que diz. A unidade da igreja é um testemunho vivo para o mundo. Jesus disse que o mundo conheceria que somos seus discípulos pelo amor. Viu aí como que é a palavra do Senhor? O mundo nos conheceria pelo amor. E vai nos dizendo mais o texto, que demonstramos uns aos outros esse amor. Temos que demonstrar. No livro de João, capítulo 13, 35, fala-nos deste amor. A união verdadeira entre os cristãos é uma prova do poder transformador do Evangelho. Significa que eu sou transformado pelo Evangelho. Você é transformado pelo Evangelho a partir do momento que você se entregou a Cristo. A partir desse momento, esse Evangelho já nos transformou. Já somos transformados. Nós não podemos carregar ira, mágoa, rancor e ressentimento. Nós não podemos falar mal de um irmão, falar mal de um pastor, falar mal de uma igreja, falar mal de ninguém. Nós não fomos chamados para julgar e nem para falar mal. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para sermos unidos, sermos corpo de Cristo, sermos dirigidos por Cristo, pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para viver em união. A união leva com que o corpo de Cristo cresça. A união chama ovelhas e ovelhas para se conectar no corpo. Mas aonde há união, há divisão.
E a divisão afasta as ovelhas que estão chegando para se conectar no corpo. Então nós precisamos de acordar e ter cuidado para que nós possamos viver em união e o corpo de Cristo crescer em conhecimento e sabedoria. Terceiro tópico diz que como construir e perseverar a unidade. Vamos entender. Humildade e perdão tem que ter esses dois requisitos. Isso aqui é como um prêmio em nossas vidas. Sermos humildes e perdoador. Se um dos membros do corpo de Cristo me afronta ou me magoa, o que eu devo fazer para estarmos em comunhão? Eu vou até ele e peço perdão, mesmo que eu seja o ofendido. É a ética da Bíblia. Para que vivamos em união, para que recebamos o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão. É o óleo que transforma, é a unção do Espírito Santo que transforma cada um de nós. E a palavra vai nos ensinar que a unidade só é possível quando temos um coração humilde, disposto a perdoar. Disposto a perdoar. Paulo nos orienta em Filipenses 2, 3 e 4 a considerar os outros superiores a nós mesmos e a buscar o bem dos outros. É o que Paulo nos ensina. E é isso que temos que fazer, viver em união. O foco do propósito comum. Presta atenção. Quando nós concentramos na missão de Cristo, amor a Deus e fazer discípulos, as diferenças se tornam secundárias. O propósito maior nos une e nos direciona. Então, qual é o propósito maior? É estarmos unidos para buscar vidas para o rebanho, para que o corpo de Cristo se fortaleça cada dia. Precisa de união. É como duas colunas que sustentam uma marquise, um teto. Se tira uma coluna, a outra desmorona, porque elas estão unidas, sustentando o peso do teto. Assim somos nós. Unidos, nós sustentamos o peso das afrontas e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Penúltimo ponto, que diz o poder do Espírito Santo. Ele tem que estar atuando no corpo. Primeiro que, em Efésios 4:3, Paulo exorta a igreja a se esforçar pela unidade do Espírito. O Espírito Santo é o agente da nossa unidade, pois ele nos transforma e nos capacita a viver em comunhão e harmonia. É o Espírito Santo. Se nós vivemos em contendas, em falatórios, em disse-me-disse, o que vai acontecer? O corpo vai sentir. E quando o corpo sente,
atrasa a caminhada, atrasa o crescimento, a união fica ferida. E o que vai acontecer? Um vai se desvanecer, vai se perder como uma ovelha que não tem pastor. E nós precisamos de estarmos unidos. Não é por qualquer coisa, por qualquer palavra, por qualquer ação que nos fere. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito perdoador. Nós não podemos viver, se você me falar tal coisa, eu vou devolver com tal coisa. Se você me agride, eu vou te agredir. Se você me agride, eu vou te perdoar. Se você me açoita com palavras, eu vou exaltar o nome do Senhor que me deu um coração puro, reto e sincero e humilde para suportar os ataques da vida. Porque nós não fomos chamados para viver sem luta, sem tempestade. Não, espécie alguma. Nós fomos chamados para romper os obstáculos, para vencer as lutas, para vencer os questionamentos, para vencer as circunstâncias que nos cercam todo dia, querendo nos derrubar. Nós fomos chamados para vencer. E essa vitória, ela vinha através do amor, através do perdão, através da unção do Espírito Santo. Se nós devolvemos da forma que recebemos, nós estamos nos igualando a um dos membros que não tem a plenitude do Espírito de Deus. Nós precisamos ter as características de Cristo. Pedro desejava a ser como seu mestre, de andar por cima das águas. Mas quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. É nesses momentos, meu amado, que nós precisamos sermos cristãos de verdade. É quando somos atacados, é quando as adversidades vêm e nós saber passar por cima de todas elas. Na conclusão desse pequeno sermão, diz assim: que possamos valorizar e perseverar a unidade no corpo de Cristo. Isso não é apenas uma instrução, mas uma necessidade para que o mundo conheça o amor de Deus através de nós. O mundo tem que conhecer o amor de Deus através de você, através de mim, através do corpo da igreja. Nós somos o corpo. Nós somos a igreja. É esta palavra que eu trouxe essa noite. Quero vos agradecer. Você que vai ouvir e vai aprender, espero que guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe, tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você que está vendo e ouvindo esta palavra. Boa noite na paz de Cristo Jesus. Amém.